Então o Evangelho, ele fala sobre... Jesus vem falar nesse Evangelho de hoje, é sobre o que ia acontecer com ele. E ele declarando ao tempo todo o que não era desse mundo, era do outro. Ele veio do céu, ele se tornou carne, mas para nos santificar. Só que muita gente não compreendia isso, achava que Jesus... Porque assim, hoje, eu e você, que nós não alcançamos ver Jesus, corpo humano, hoje nós sabemos que Jesus é Espírito. E da história da Bíblia, o que aconteceu. E por causa do Espírito Santo que desceu sobre cada um de nós. Mas se Jesus não tivesse hoje aqui, fosse carnal ainda, muita gente não acreditava nele. Era a mesma coisa de antigamente. Até porque, por exemplo, se eu estou acreditando aqui que Jesus existe, estou pregando sobre o Evangelho, é porque o próprio Jesus me escolheu, enviou o Espírito Santo sobre mim para falar dele e com ele. Não é por causa do nós, por exemplo, eu estou aqui falando sobre vocês, sobre Jesus, sobre Deus. Se não fosse o Espírito Santo sobre mim, não tinha como eu falar nem a palavra Deus. Não tem como. Por isso que muita gente não acredita e não crê, porque não foi escolhido por Espírito Santo. Mas todas as pessoas, padre, ministro, leigos, papa, todas as pessoas, de alguma forma, Jesus escolheu, desceu o Espírito Santo sobre essas pessoas. Por isso que ela crê, acredita e evangeliza. Um catequista só crê, ensina, porque o Espírito Santo está repousado sobre eles e sobre elas. Todos nós. Se não fosse o Espírito Santo, se Jesus chegasse aqui na minha frente, de carne e osso, eu não acreditaria. Não acreditaria. Seria como aquelas pessoas antigamente. Como é que você é espírito se você é de carne e osso? Como é que você é espírito se você é filho de José? Vocês estão compreendendo? Vocês acham que se Jesus fosse mesmo uma pessoa fora do normal, as pessoas não acreditariam? Acreditaria, gente. Não foi fácil para aquele povo ali acreditar. Ah, mas teve os milagres. Ok, teve os milagres. Mas Jesus era, diga assim, era filho de José, filho de Maria. Uma pessoa carnal, normal. José e Maria acreditaram no Filho de Deus por quê? Porque o próprio Deus enviou o anjo para falar com eles. Na verdade, foi Maria que foi diretamente escolhida. O anjo veio para Maria. E através de sonhos foi que Deus falou com José. Então José não teve relação sexual com Maria. Jesus ele nasceu no Espírito. Então Maria sabia, mas José. Quando Maria engravidou, ali acreditou. Ali eles viram que não seria uma coisa normal. Mas Jesus cresceu normalmente, como eu e você crescemos, se alimentando das coisas da terra. Jesus não foi um homem espetacular que não comia, não bebia, vivia sobre ar. Não, não. Jesus era filho de uma mulher carnal, filho de um homem carnal, só que era adotivo. Jesus sentia dor, angústia, sofria, chorava. Então, era uma pessoa normal, normal. Hoje a gente vê que
que Jesus é espírito e verdade, por causa de quê? Que eu e você, nós que temos o Espírito Santo, nós que acreditamos, é porque de alguma forma o Espírito Santo repousou sobre nós e a gente também já passou, digamos assim, por experiência que foi que é movido por Deus. Que ali aconteceu, a gente sabe que não foi coisas normal. A minha história mesmo, se eu for contar aqui, você não acredita que foi, tipo assim, você não vai acreditar. Alguns podem até acreditar, mas nem todo mundo vai acreditar. Por que eu falo isso? Porque até eu foi tão extraordinário que até eu mesmo foi difícil compreender. E na verdade, até hoje eu não sei para que eu fui escolhido. Se foi para pregar o evangelho, se foi para dar palestra, se foi para ser catequista, não sei para que fui. Não sei ainda para que eu fui escolhido. E vou lhe dizer, talvez eu vou saber só no dia da minha morte. Por quê? Porque assim, o que foi que eu mais fiz foi o que? Palestra, ensinar catequese, o que foi? E o que eu fazia mais com amor? É isso que vai dizer que o que eu fui escolhido, para que eu fui escolhido. Então, o que eu tive para minha esposa foi difícil, para as pessoas próximas foi difícil, como até hoje é difícil compreender, acreditar, porque é extraordinário, gente. Por isso que eu digo para vocês, não só foi por causa do Espírito Santo, não só foi. De alguma forma a gente sabe que aconteceu algo extraordinário. Ali aconteceu algo espiritual. E eu digo para vocês com toda franqueza, clareza, não estou forçando ninguém a acreditar. Mas eu hoje sei discernir Satanás, o demônio. Eu sei, por causa do Espírito Santo. Ele vem, de vez em quando demora, ele vem e me aparece em várias formas. Sempre falo isso. Sempre falo isso. E eu sei que é ele. Eu sei que é ele. Ele veio através de várias imagens. Já apareceu comigo através de várias imagens. E no fundo não foi eu sei que é ele. Até porque eu não estou pensando nele. No momento que ele me aparece, eu não estou pensando nele. É como se eu tivesse normal, uma vida normal. Às vezes, até rezando, tem vezes que eu estou rezando, ele aparece. Só que eu não tenho medo, porque eu estou no Espírito. No Espírito Santo. Então, o próprio Espírito Santo me dá força e não faz com que eu tenha medo. Por isso que por exemplo, assim, uma pessoa normal, se lá vê o demônio, o Satanás, ela endoja. Ele não aparece. Ele não deixa o demônio aparecer uma pessoa normal. Tipo, que não reza bastante. Porque ele não tem força suficiente para superar. Por exemplo, se eu há 15 anos atrás, ou 10, o Satanás me aparecesse do jeito que aparece hoje, eu tinha medo. Eu acho que já tinha endojado. Porque antes, há 10 a 15 anos atrás, eu não rezava e nem tive o Espírito Santo como eu tenho hoje forte dentro de mim. Eu já passei por muita coisa. Tem vezes que eu digo assim, eu penso comigo, Satanás já sabia do que eu era, do que eu ia ser. Por isso que ele me tentou destruir. Porque já aconteceu várias coisas comigo grave e eu superei. Só que também, eu desde novo, eu intercedia pelas pessoas, digo assim, parente, não vou dizer longe, parente meu, e logo acontecia. Então eu me descobri esse dom. Eu vim descobrir esse dom agora mesmo, não antes. Porque eu pedi a Deus aquilo e Deus liberava. Então, eu tinha esse dom desde novo, só que eu não tinha experiência do que eu tenho hoje. Então, Jesus é espírito, e é verdade, é do outro mundo, não é desse mundo. É do céu, é do céu. Só que as pessoas não compreenderam por quê? Porque era de carne e osso normal. Morreu que nem todas as pessoas morreu. Então era difícil acreditar que Jesus era o filho de Deus. Era difícil.